A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Amém! Glória seja dada a Deus! Uau! Aleluia! Obrigado, Deus! Bem, deixa eu te dizer... Vocês nessa igreja são maravilhosos! Vocês estão com fome, o que eu poderia dizer? Deixa eu dizer, Igreja para as Nações, Pastor Mark, eu agradeço a oportunidade de podermos gravar este curso maravilhoso aqui. Eu quero agradecer a vocês publicamente para que fique registrado nesta gravação, Pastor Mark, por abrirem as portas da sua igreja para nós. Vocês são uma das igrejas mais fervorosas que já vi. Bem, vamos nos sentar e começar a sessão número 5. Você está aprendendo algo com isso? Certo, então vamos continuar o que temos estudado sobre o extraordinário. Eu vou ler nosso versículo base, Efésios capítulo 3, verso 10. Paulo diz, através de cristãos como vocês, este extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e sendo falado até entre os anjos. Eu amo essa parte. Certo, então definindo extraordinário é aquilo que vai além do usual, excepcional, que excede a medida comum. Alguns antônimos são os seguintes: comum, normal, usual. Então pense nisso, o oposto de extraordinário é normal. Eu vou continuar repetindo isso aqui até que você sonhe, certo? Então descobrimos que Deus se agrada. Repitam, se agrada. Quando vivemos extraordinariamente, então Deus não apenas se satisfaz quando vivemos o extraordinário, Ele se agrada com isso, certo? Agora, não conseguimos agradar a Deus na nossa própria capacidade, mas Pedro escreve e nos dá boas novas em 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Ele diz, nós temos tudo o que precisamos para vivermos uma vida que agrada a Deus. Tudo nos foi dado pelo próprio poder de Deus. Ou poderia ser lido da seguinte forma, e já estudamos sobre isso, nós temos tudo o que precisamos para vivermos uma vida extraordinária. Tudo isso nos foi dado pela graça de Deus, que é o poder dele. É um bom lugar para dizer amém? Então já falamos que a graça é um dom imerecido, é algo que não pode ser conquistado. Ela não apenas perdoa nossos pecados, não apenas nos salva da morte eterna, ela não apenas nos garante uma entrada no céu, ela também transfere para nós a própria natureza divina. Eu gosto disso. Então, vamos avançar agora. Um dos frutos da graça é a santidade. Repitam, santidade. Bem, isso não é muito discutido em nossas igrejas hoje em dia e há duas razões para isso. Primeiro, o abuso que tem sido estabelecido. Sabe, houve pregadores no passado que literalmente abusaram de pessoas com uma santidade legalista. Estão comigo? Sabe, a santidade foi reduzida a esta maneira... barata, eu diria, esta forma externa, sabe, a forma como as pessoas se vestem, como usam o cabelo, sabe, pessoas que nunca ouviram falar de dançar, sabe, mulheres que usam coques enormes, que não usam maquiagem, não usam joias, com vestidos até o tornozelo, mas quantos sabem, uma mulher pode usar coque, não usar maquiagens, não usar joias e ter espíritos sedutores saindo até pela bola do olho? Isso não é santidade, você diz amém para isso? Um homem pode se gabar de nunca ter se divorciado, mas cobiça e come com os olhos cada mulher que passa por ele. Isso não é santidade. Amém, é um bom lugar para dizer amém, então. Pessoas foram abusadas por esse legalismo e se libertaram dele, mas muitas enfrentam consequências. Foram escaldadas por esse legalismo. Estão comigo? Há um provérbio que diz que um gato escaldado tem medo até de água fria. O que isso significa? Quando um gato foi escaldado por água fervente, até a água fria que daria refresco àquele gato, ele vai rejeitar e fugir dela. Estão acompanhando? Quanto à santidade, o que aconteceu foi que você menciona essa palavra para pessoas que foram abusadas por uma santidade legalista e elas se retraem. Eu já vi gente fazendo isso, é trágico, porque daqui a pouco eu vou contar para você. Em segundo lugar, a razão
pela qual as pessoas param de falar de santidade é porque é preciso esforço da nossa parte? Muitos evitam pregá-la para evitarem perder o apelo do Evangelho. Mas deixa eu te dizer, a Bíblia diz que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eu acho que é um desserviço às pessoas não pregar isso, porque eu, pessoalmente, descobri que a santidade é muito, muito atraente. E há duas razões para isso. Número 1, tem a ver com a vida vindoura. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Apocalipse 22, verso 4, uma das minhas passagens favoritas do Novo Testamento, já notaram que eu tenho várias passagens favoritas? Diz que os vencedores verão a sua face. O que foi negado a Moisés, nós vamos ver. Vamos contemplar a face dele em toda a sua glória. Estão comigo? Por isso eu quero perseguir a santidade, entendem? A outra razão pela qual é importante que nós persigamos a santidade é porque a Bíblia diz que sem santidade, outra vez, ninguém verá o Senhor. Isto também se aplica a esta vida. Porque a Bíblia deixa muito claro em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que somos transformados de glória em glória à medida que contemplamos a Ele. Ou seja, à medida que o contemplamos agora, se não estamos andando em santidade, não temos a capacidade de mantê-lo em nossos corações. Desta forma, não estamos sendo mudados, estamos recebendo informação, mas não sendo transformados, e esta é a receita para nos tornarmos religiosos. Vocês estão comigo? Então eu não sei quanto a vocês, eu descobri que a santidade é um assunto atraente porque a Bíblia deixa bem claro, Jesus não está voltando para uma igreja cheia de pecado. Ele está voltando para uma igreja santa, sem mácula, ruga ou qualquer coisa assim. Esta é a descrição sobre a igreja pela qual a Bíblia diz que Jesus está voltando. Então por que não pregamos mais sobre isto? Estão comigo? É um bom lugar para gritar, amém. Certo, agora eu quero que vocês abram no livro de 1 Tessalonicenses. Paulo escreve no capítulo 4 essas palavras muito impressionantes. Ele diz, finalmente, queridos irmãos e irmãs, nós rogamos a vocês, notaram o tom da voz dele? Nós rogamos a vocês, em nome do Senhor Jesus, a viverem de modo que agrade a Deus. Repitam, agrade a Deus. Como lhes ensinamos, vocês já estão fazendo isso e nós os encorajamos a fazê-lo cada vez mais. Repitam, cada vez mais. Pois vocês se lembram do que lhes ensinamos no nome do Senhor Jesus? Deus quer que vocês sejam santos. Então vocês devem se manter afastados de todo pecado sexual. Que palavra direta! Agrada a Deus quando vivemos santos, especialmente em nossa sexualidade. Esta é uma área que costuma ficar fora de controle exteriormente, quando existe um problema mais profundo interiormente. Estão acompanhando? Pode ser orgulho, pode ser rebelião, pode ser cobiça por poder, pode ser amargura, etc. Então, esses problemas interiores podem criar um problema exterior com impureza sexual. Mas a raiz fundamental de todo esse problema é falta de temor do Senhor. Deixa eu dizer isso a vocês, embora a pureza sexual não seja a definição completa de santidade, a impureza sexual certamente identifica a falta dela. Eu preciso dizer isso de novo. Embora a pureza sexual não seja a definição completa de santidade, a impureza sexual certamente identifica a falta dela. Certo? Então Paulo deixa isso muito claro, devemos ser cada vez mais abundantes na pureza. Devemos fugir de toda forma de imoralidade sexual. Na verdade, a impureza é algo tão grave que Paulo escreve aos Romanos, é impressionante. Ele diz, cheios de toda injustiça e imoralidade sexual, conhecendo eles a sentença de Deus, de que aqueles que praticam tais coisas são passíveis de morte, não apenas os que fazem isto, mas também os que aprovam aqueles que praticam tais coisas. Este é um aviso forte, mas o que de fato chama a minha atenção é que não são apenas os que praticam, mas aqueles que aprovam. Aqueles que praticam. Ei, se você está numa liderança, precisa dar atenção a estas palavras.
Ou seja, se você é um líder civil responsável por fazer leis, vamos pensar sobre isso. Se você é um líder espiritual, pastor de uma igreja, é bom considerar isto. Lembre do apóstolo Paulo, a carta que ele escreveu diretamente para os líderes da igreja em Corinto, quando estavam fazendo vista grossa. Fazer vista grossa muitas vezes pode ser concordar. Um homem que estava dormindo com a sua madrasta e eles estavam permitindo que ele continuasse, lembram? Lembre de Eli, que sabia que seus 2 filhos estavam cometendo adultério com mulheres que se reuniam na porta do tabernáculo. Ainda assim ele fez vista grossa e um profeta veio e disse: você perdeu o seu sacerdócio porque fez vista grossa com os seus filhos. Você honrou mais os seus filhos do que a mim, disse Deus. Estão comigo? Sabe, é realmente algo importante sobre o qual deveríamos falar mais. Estão comigo? Quando um crente vai contra a natureza que lhe foi dada por Deus e se deixa escravizar pela imoralidade sexual, isso é uma ofensa muito grave. Sabe, de fato, mas deixa eu dizer uma coisa muito boa aqui, nós recebemos a natureza dele. Eu tenho falado sobre isso. Você tem que perceber, quando a natureza dele veio para você, ele te libertou do domínio do pecado. Falamos disso na última sessão e eu vou começar a pegar bem pesado. Nas próximas sessões eu vou começar a falar do quão fácil deveria ser para um crente andar no Espírito e não ser mais dominado pela sua carne. Eu mal posso esperar por isso. Em breve, nos próximos capítulos, certo? Então agora, Paulo diz o seguinte, eu vou continuar lendo o que ele diz na carta de 1 Tessalonicenses e agora nos versículos 6, 7 e 8. Paulo diz, já dissemos isso antes e fortemente... Ouça o que ele diz, fortemente alertamos vocês que o Senhor punirá aqueles que fazem isso, vivem em imoralidade sexual. Deus não nos chamou para vivermos em imoralidade, mas em santidade. Então, todo aquele que rejeita este ensino não está rejeitando um ser humano, mas está rejeitando Deus. São palavras fortes, pessoal. É forte. Por que não enfatizamos isso nos púlpitos? Por que não damos ênfase ao aviso de Paulo? Sabe, eu estava almoçando ano passado com um apóstolo, ele tinha 25 igrejas debaixo de si, e ele disse, John, estávamos falando disso. Ele disse, John, eu estou muito preocupado com a igreja de hoje. Ele disse, não estamos falando disso. Sabe, ouçam isso, ele disse, eu conheço pessoas, ele disse, sabe, John, eu conheço pessoas que vêm à igreja, igrejas evangélicas, pregam um novo nascimento e estão morando juntas. Agora eu consigo entender novos convertidos, fazem apenas 2 meses que foram salvos, temos que tirar as espinhas do peixe, não é verdade? Pegamos o peixe e depois limpamos, certo? Então temos todo tipo de pessoas sexualmente imorais vindo aos cultos, e aí elas são salvas e depois rapidamente são limpas pela palavra. Mas quando esse pessoal já está indo à igreja há 2, 3, 4, 5 anos e continuam morando juntos, o que tem sido pregado nessas igrejas? Mas aquele homem almoçou comigo e ele disse, sabe, ano passado minha esposa esteve num encontro de mulheres e ela estava ensinando mulheres sobre como realmente ministrar a seus maridos. Bem, uma certa mulher veio até minha esposa quando acabou o encontro de mulheres e disse, eu estou muito empolgada com o que você acabou de pregar. Meu namorado não tem feito sexo comigo ultimamente. E ela disse, agora eu sei porque ele não tem feito isso. Eu vou fazer as mudanças e tenho certeza que meu namorado vai fazer sexo comigo de novo. E daí ela disse, glória a Deus, muito obrigado pelo que você pregou. E eu disse, tá brincando, ela realmente disse isso? E ele disse, ela realmente disse? E eu disse, meu Deus, o que estamos pregando na igreja hoje? Estão comigo? Veja, aqui está Paulo falando de forma forte, mas sabe, isso deixa as pessoas desconfortáveis. Por quê? Porque você está mexendo com o meu ídolo que eu tenho dentro do armário. Não mexa com o meu ídolo. Não mexa com o meu pecado de estimação. Não, deixa eu te dizer algo. Eu já fui prisioneiro da luxúria e agora estou livre, e eu te digo, ser livre é bem melhor. 6 de maio de 1985, o Senhor me libertou e eu posso dizer, a liberdade é doce. Amém? Aleluia! Eu poderia continuar com isso? Muitas pessoas estão atordoadas e sem paixão por causa da imoralidade sexual. Lisa e eu estávamos almoçando com um líder no ano passado. Ele sentado e dava para ver como seu coração estava pesado. Ele tinha várias atrizes e modelos em sua igreja. Ele disse, sabe, veio um ministro itinerante e basicamente ele violou algumas mulheres da minha igreja e eu vi o fogo morrer nelas. Eu vi a tristeza vir sobre a vida delas. E ele disse, John e Lisa, aonde que nós estamos chegando? Era um líder que viajava pelas igrejas.
Meus amigos, nós temos que falar sobre isso porque Paulo escreveu sobre isso, Deus fala sobre isso. Não é algo que a gente varre para baixo do tapete, ignora e apenas espera que as pessoas entendam, presumindo que elas entenderão. Estão comigo? Todo aquele que rejeitar este ensino não está rejeitando a homens, mas rejeitando a Deus. Paulo escreve à igreja de Corinto que de muitas maneiras era semelhante à nossa igreja ocidental de hoje. Alguns dos seus membros estavam envolvidos em impureza sexual e Paulo desceu o martelo. Ouçam com atenção o que ele disse. Lembrem-se da nossa história, amigos, e estejam avisados, repitam avisados. Todos os nossos ancestrais foram guiados da morte escravizadora para a vida que salva. Todos beberam da rocha e aquela rocha era Cristo. Mas apenas experimentar a graça de Deus, repitam, graça, não pareceu significar muito. A maioria deles foi derrotada pela tentação durante os tempos de dificuldade no deserto. Lembrem-se, são tempos difíceis quando o inimigo vem. E Deus não se agradou disso. Agora ouça o que ele diz. A mesma coisa poderia acontecer conosco. Devemos estar alertas para nunca acabarmos querendo as coisas do nosso jeito como eles fizeram e não devemos transformar a nossa religião num circo como eles fizeram. Primeiro o povo festejou e depois dançaram. Ouçam isso, não devemos ser sexualmente promíscuos. Eles pagaram por isso, lembrem-se, foram 23 mil mortos em um dia. Uau! Nunca devemos tentar fazer com que Cristo nos sirva ao invés de nós servirmos a Ele. Eles tentaram e Deus lançou uma epidemia de serpentes venenosas. Devemos tomar cuidado para não alimentar o descontentamento. O descontentamento os destruiu. Todos estes são avisos de advertência. Perigo nos livros de história, escritos para que não repitamos o erro deles. As nossas posições na história são paralelas. Eles estão no princípio, nós estamos no fim. E somos igualmente capazes de falhar como eles falharam. Não sejam tão ingênuos e autoconfiantes, vocês não estão isentos. Não estamos isentos por uma graça que cobre o erro. A graça tem sido muito mal representada como uma grande cobertura de Deus. Você entende o que eu falo? Eu sei que eu não estou vivendo muito bem como deveria, mas ainda bem que tem a graça de Deus. Já aprendemos em outras sessões, não é isso que a graça é? Graça é o poder de Deus que nos dá a capacidade de viver a verdade que Ele exige de nós. Você pode dizer amém para isso? Muito bem. Tudo o que temos que fazer é cooperar com nossa nova natureza. Os apóstolos escreveram uma carta no livro de Atos que eu acho que é absolutamente maravilhosa. Os principais apóstolos todos em uníssono oraram e escreveram uma carta e disseram pareceu bem ao Espírito e a nós. Ou seja, essa carta foi escrita por Deus através deles juntos. Eles escreveram e ouçam o que eles disseram. Na verdade, eles trataram de três... Não, deixa eu ler isso. Os principais apóstolos escreveram em uníssono a todos os crentes sobre as 4 coisas às quais deveríamos prestar muita atenção com relação à abstinência. Repitam, a abstinência. 3 dessas 4 eram razões fundamentais para a escrita da carta, e essas 3 eram as seguintes: comer coisas oferecidas a ídolos, comer sangue e comer animais que foram estrangulados. Tudo isto, é claro, era proibido na lei de Moisés, e os apóstolos determinaram que elas seriam trazidas para a nova aliança, para o Novo Testamento também. Estão comigo? No entanto, o que eu acho interessante é que os apóstolos acrescentaram outra coisa que não era tão exclusiva com relação à diferença entre o judeu e um gentio. Ouçam o que foi adicionado. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais, repitam essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, de comer a carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se vos guardardes destas coisas, fareis bem. É impressionante. Não disseram roubar, não disseram mentir, não disseram matar ou cobiçar. Não, a coisa que trouxeram de fora, porque queriam garantir que tanto os gentios quanto os judeus, os novos crentes, entendessem isso, a abstinência da imoralidade sexual. Não é interessante, não disseram na carta nós, rogamos fortemente que vocês não roubem? Não disseram isso? O que adicionaram foi a imoralidade. Os outros 3 eram basicamente as grandes diferenças entre os judeus e os gregos, porque os judeus eram proibidos no Velho Testamento a comer coisas oferecidas a ídolos, carne de animais sufocados, mas disseram, quer saber? Tem mais uma que particularmente queremos pôr aqui, que é se abster da imoralidade sexual. A Bíblia nos diz, 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 14 a 16, Pedro diz, não voltem às suas velhas atitudes de fazer o mal. Naquela época vocês não sabiam, mas agora vocês devem ser, repitam, devem ser. Mais um mandamento obrigatório. Vocês devem ser santos em tudo o que fizerem. Assim como Deus é santo porque Ele mesmo disse, vocês devem ser santos porque eu sou santo. Ele diz devem ser, repitam, devem ser.
Santos em tudo o que fizerem, assim como Deus é santo, ok? Eu olho para isso e eu fico, como Deus é santo? Você entende o que Pedro escreve? Vocês devem ser santos como Deus é santo. Lembra o que eu disse nas sessões passadas? Deus nunca nos dá um comando no Novo Testamento, para o qual não nos deu o poder de vivermos. Pedro continua dizendo no verso 17 que seremos julgados, o julgamento do crente. Por como lidamos com esta exortação, estão comigo? Ser santo como Deus é santo. Outra vez devemos ser perfeitos como Ele, como recebemos a natureza de Jesus Cristo. Vem como temos roubado os crentes quando não contamos a eles o que nos foi dado quando fomos salvos pela graça. Só falamos de perdão dos pecados, de ir para o céu, mas não falamos da natureza de Deus que nos foi dada. E quantas pessoas ainda estão lutando contra a imoralidade sexual, contra um comportamento que não é santo. E eu te digo, elas não querem viver assim. Entenda isso, 100% dos verdadeiros cristãos que conheci que estão lutando nessas áreas, especialmente imoralidade sexual, não querem estar assim. Quer saber o que é realmente triste? Eles já ouviram que receberam a natureza de Jesus Cristo e que aquele pecado não tem mais domínio sobre eles? Você está aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, vamos avançar. Certo, então, eu quero ver a palavra santo. A palavra santo vem da palavra grega hagios, certo? Algumas palavras usadas para defini-la são separado, santificado, consagrado, puro e moralmente inculpável. As qualidades fundamentais da santidade são separação, consagração e devoção ao serviço de Deus, compartilhando da sua pureza, ok? No Velho Testamento, e eu quero deixar isso muito claro, o povo de Deus devia ser literalmente separado como nação. Não era permitido aos judeus estar em companhia dos gentios. Entretanto, no Novo Testamento, nós crentes devemos nos separar do mal enquanto vivemos entre as pessoas e interagimos com a palavra. Por quê? Por que Deus tinha que separá-los na velha aliança? Porque não tinham a natureza e o caráter de Jesus Cristo? Assim, o que o mundo tinha poderia contaminá-los? Mas quando você sai como luz, você está comigo. Você vence as trevas, não são as trevas que te vencem. Eu olho para Jesus, Jesus dominava a atmosfera onde quer que fosse. Se ele entrasse num templo e houvesse um endemoniado, ele começaria a gritar. Ele ia para festas. Muitos cristãos não podem ir a festas que querem, sabe por quê? Porque se o pecador é mais forte em seu pecado do que você é em Deus, ele controlará a atmosfera. Mas se você é mais forte em Deus do que o pecador é em seu pecado, você vai controlar a atmosfera. Você está comigo? São boas notícias. A graça não apenas nos justifica, mas nos capacita a servir a Deus aceitavelmente. Lembra Hebreus 12, 28, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de forma aceitável. Como fazemos isso? Com reverência e temor piedoso. Por que temor piedoso? Porque aperfeiçoamos a nossa santidade no temor do Senhor. 2 Coríntios 7:1, vê como tudo interage. Você está vendo isso? A graça nos dá a habilidade, o poder de servir a Deus aceitavelmente, isso com reverência e em temor piedoso. E o temor piedoso nos dá a habilidade de fugir de todo pecado. Ouça o que Paulo diz, é maravilhoso. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 6, verso 1, ok? Ele diz, também rogamos a vocês que receberam a graça de Deus, não deixem que ela seja desperdiçada. Ok? Eu vou voltar um pouco aqui e vou ler para vocês o texto que eu acabei de citar, 2 Coríntios 7:1, ok? Paulo diz, amados, purifiquemo-nos. Repitam, purifiquemo-nos. De toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Viram isso? Amados, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. O que é a impureza do espírito? Fofoca, calúnia, contenda, amargura, certo? E da carne, sabemos, é bem óbvio. Estão acompanhando? Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no quê? No temor do Senhor. É pelo temor do Senhor que desenvolvemos a salvação? É pelo temor do Senhor que aperfeiçoamos a santidade? Vemos nas palavras de Pedro. Por isso que o temor do Senhor é tão importante.
Agora, notem que Paulo diz nesse versículo, purifiquemo-nos. Repitam, purifiquemo-nos. Notaram que ele não diz que o sangue de Jesus vai te limpar? Peraí, John, você está dizendo que o sangue de Jesus não nos limpa? Não, eu não disse isso. Veja, não podemos confundir a obra da justificação com a obra da santificação. É um assunto importante, eu vou te explicar qual a obra da justificação. Justificação foi o que aconteceu com você no momento em que você entregou sua vida ao senhorio de Jesus, imediatamente você nasceu de novo. A natureza de Jesus Cristo foi posta dentro de você e você se tornou assim como Jesus nesta terra. Seu espírito foi feito perfeito aos olhos de Deus. Naquele momento, a obra da santificação começa. O que é santificação? Santificação é outra palavra para santidade. Significa que o que acontece dentro de você acha caminho para o exterior. Estão comigo? Quanto à justificação, não temos nada que fazer, certo? Mas quanto à santificação, temos que cooperar com ela. Nós temos que cooperar com o poder da graça para fazer funcionar. É por isso que Paulo diz, purifiquemo-nos. Estão comigo? Porque alguns versículos antes ele disse o seguinte, veja 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, rogamos a vocês, vocês que receberam a graça de Deus, a não deixá-la ser desperdiçada. Repitam, desperdiçada. Agora, se você olhar para a graça como um grande acobertamento, como muitos na América veem, como é que você pode entender esse versículo? Como você poderia desperdiçar a graça de Deus? Como você poderia recebê-la em vão, como outra tradução diz? Ou seja, não usar todo o seu potencial, mas quando você entende que a graça é a presença capacitadora de Deus, que nos dá a possibilidade de viver como Jesus vive, entendemos como podemos desperdiçá-la? Vamos voltar para o homem da ilha, lembram dele? O mensageiro vem, diz ao homem da ilha, essa arma vai te tirar daqui, e também diz a ele completamente tudo o que ela faz, que a arma atira no cervo, atira no urso, mostra tudo a ele, certo? O mensageiro volta para o século 21 e ele e o seu chefe agora vão ver, pela máquina do tempo, o homem da ilha, mas eles tomam um susto, sabe o que eles veem? O homem da ilha ainda dormindo em sua grande pedra, ainda tremendo à noite. Ele não está usando a arma. Eles veem que ele ainda está tentando usar lanças rústicas e estilingue para matar um cervo. Então eles voltam um pouco para 11 dias depois que o mensageiro foi embora. E o homem da ilha ainda tem aquela arma de 7 milímetros e está pronto para atirar quando o navio vier, mas ainda joga pedras nos cervos e ainda dorme naquela grande rocha. E aí avançam mais 30 dias e finalmente ele está com a arma na mão. E notam que ele meio que vai para uma toca de urso. E lá está a grande mãe ursa desafiando aquele homem da ilha. E eles pensam, ok, o que ele vai fazer? E o homem da ilha levanta a arma e eles pensam, ok, ele vai usá-la. Mas ele põe para cima a tira e espera que o barulho assuste a ursa. E o que a mãe ursa faz vai correndo na direção dele e o mata destroçado. O que o mensageiro e o empregador dizem? Ele desperdiçou o nosso presente. Ele ficou aquém do objetivo que definimos para ele. Então vamos para Hebreus capítulo 12, versos 14 e 15. Vejam isso. Persigam a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Como você se separa da graça de Deus? O homem da ilha fez isso? Ele não usou o que foi dado a ele? Todo aquele esforço, todo aquele dinheiro foi pago e utilizado para dar a ele, não apenas para sair daquela ilha, mas para viver extraordinariamente e ser bem-sucedido na ilha. Ser um homem bem-sucedido, mas ainda assim, ele recebeu a arma em vão, a desperdiçou. Você está aprendendo algo aqui? Mais uma vez eu te digo, podemos ver isso como um copo meio cheio ou um copo meio vazio. O que isso faz, na verdade, é me encorajar, porque agora eu realmente percebo que o que costumava ser muito difícil para mim, para viver uma vida santa e piedosa, antes de eu entender o que estou compartilhando com vocês, agora é alcançável, porque não é na minha habilidade, é na habilidade dele. Veja, desta forma Deus recebe a glória, não nós. Deixa eu ajudar alguns aqui, eu acho que alguns ainda estão com dificuldade. Digamos que alguém te dá um carro. E você está tentando ir daqui
para Nova York. Então, sabe o que é a lei? A lei é tentar ir para lá a pé? Agora, há uma pequena falha no meu exemplo, porque literalmente você pode ir a pé a Nova York, mas você nunca teria a aprovação de Deus tentando guardar a lei. Mas deixa eu dizer o que é a graça. Graça é entrar nesse carro, ligar ele e dirigir até lá. Você não fez nenhum esforço andando para Nova York, dirigiu até lá. É isso que a graça faz por nós. A graça nos capacita. Nós temos que, deixa eu te dizer o que pensar quando você ouvir a palavra graça. Eu quero que você pense capacitação. Eu quero que você pense a habilidade de viver como Jesus vive. É isso que eu penso, é isso que eu acredito que Deus quer que você pense quando você ouve a palavra graça. Estão comigo? Certo? Agora ouçam. Isaías escreve o seguinte, 35 versos 8 e 10. Isaías diz, haverá uma estrada que será chamada o caminho da santidade. Nenhum pecador jamais viajará por essa estrada. Nenhum tolo desviará aqueles que a seguirem. Nenhum leão andará lá, nenhum animal selvagem passará por lá. Os que o Senhor resgatou viajarão para casa por essa estrada. Chegarão a Jerusalém, que é o céu, com alegria, canto e gritos de júbilo. Serão felizes para todos sempre, e a tristeza e o choro fugirão. Isaías diz que é uma estrada chamada o caminho da santidade. Quando você anda nessa estrada mais elevada, quando Deus diz, sede santo porque eu sou santo, sabe o que ele está dizendo de verdade? Ele está dizendo, sabe, eu não vivo como você, eu não penso como você, suba para o meu nível. Quando nós andamos nessa estrada elevada, a Bíblia diz que ninguém se perde. Você entende essa promessa? Quando você anda em santidade, não pode ser enganado. Pedro faz eco a essas palavras, veja o que ele diz. Ele diz, mas aqueles que falham em desenvolver essas virtudes, de que virtudes Pedro está falando? Virtudes da santidade? Ele diz, são cegos, repitam, cegos. Pelo menos têm uma visão muito curta. Eles já se esqueceram de que Deus os purificou da sua velha vida de pecado, então Pedro fala com os crentes. Então, por não andarem em santidade, facilmente perdem a memória de que foram limpos dos seus velhos pecados. Então, queridos, trabalhem duro para provar que vocês realmente estão entre aqueles que Deus chamou e escolheu. Fazendo isso, vocês nunca tropeçarão ou cairão. Você vê o que Pedro diz aqui? Você nunca vai tropeçar, nunca vai cair, nunca será enganado se perseguir a santidade. Por quê? Porque não haverá nenhum leão, nenhuma fera. E todo aquele que anda por essa estrada nunca se perderá, Deus diz. Você entende que quando andamos em santidade pelo poder da graça de Deus, a promessa que Deus dá é de que você nunca mais irá cair. Eu não sei quanto a vocês, mas isso é muito empolgante para mim. Agora entendemos o benefício da santidade. Por que não pregamos isso? Além do mais, eu quero te dizer algo. Eu não quero ficar passeando no quintal com as galinhas quando Deus me chamou para voar com as águias. É basicamente o que Deus está dizendo. Rapaz, eu não penso como você, não vivo como você. Suba para o meu nível, baby. Então é isso que eu te digo. É isso que a palavra diz. Persigam a santidade. Repitam, perseguir a santidade. Você faz isso, tem uma imagem clara de Jesus e avança de glória em glória. Você aprendeu algo hoje? A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.